café bom. Olá, amigos leitores, sejam bem-vindos a mais um Não Sou Crítico Literário. Eu sou o Mitch Souza e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o primeiro livro que eu li esse ano, né? Que inclusive foi o primeiro livro lido no ano e também o primeiro e-book, já que eu deixei bem claro que eu não sou muito entusiasta dos e-books, né? Em detrimento dos livros físicos. Mas esse livro eu achei interessante ler primeiro o e-book para ver se valia a pena ou não comprá-lo, né? E foi o livro Jogos Vorazes, né, da Suzanne Collins. Esse livro eu achei interessante, até porque o formato do e-book, ele até que ajuda a gente a ler, porque as páginas são diminuídas, né, de acordo com o tamanho da tela. No caso do meu tablet, vocês podem ver que ele não é muito grande, então as páginas, né, são menores, então aumenta, lógico, a quantidade de páginas para você ler, mas de fato a leitura fica mais fluida também, né? Ela fica mais leve. Não sei se é porque a cor também, né, que tem várias opções de cores, dá para perceber aqui, ó, que as cores, né, da página. Deixa eu ver aqui se eu consigo entrar no menu para vocês verem aqui. Tá aqui, menu. Aqui eu tenho a chance de escolher entre outras cores, né? Branco, preto, que eu achei tanto quanto esquisito, que isso cansa o olho. Aí tem negativo básico, marrom, cinza, mas esse básico eu achei que foi o melhorzinho. E esse livro, ele retrata um mundo pós-apocalíptico, depois que ocorreu algumas guerras, né? Ocorreu, não sei se foi uma ou duas, a humanidade foi bem reduzida, né? O que aconteceu foi que, por causa dessas guerras, a população diminuiu drasticamente e quase que a humanidade pereceu por conta dessas guerras. Temos o país fictício chamado Panem, né, que era constituído da capital, que comandava todos os outros distritos, né, eram 13 distritos, sendo que um desses distritos, o distrito 13, se rebelou, né, contra a capital e ocorreu uma guerra depois dessas outras guerras, né? O distrito 13, ele foi dizimado, a capital conseguiu sobrepujar o distrito 13. E como lembrete disso, o que eles fizeram? Eles obrigaram a cada um dos outros 12 distritos restantes a fornecer um menino, né, um homem ou uma mulher, e uma mulher, na verdade, para que eles possam entrar num reality show. Imagina um BBB, onde tem aquele pessoal todo dentro, tem os conchavos, tem as picuinhas, tem aquelas panelinhas, só que o pessoal se mata. Então é mais ou menos isso que é os Jogos Vorazes, né? Os Jogos Famintos, The Hunger Games. E temos nesses Jogos Vorazes, né, 24 adolescentes, na verdade, porque vai de 12 a 18 anos, né, os escolhidos lá, os tributos, como eles chamam, eles são escolhidos a partir dos 12 anos até os 18 anos. E lá dentro eles se digladiam para ver quem for o vencedor, né, dos Jogos Vorazes, vai ser o campeão e vai retornar para o seu distrito como campeão dos Jogos Vorazes, vai ganhar bastante dinheiro e ter uma vida confortável e automaticamente se torna instrutor dos próximos tributos futuros. Vale salientar que nesse mundo, né, dos Jogos Vorazes, né, o país de Panem, a capital ela é bem opulenta, né? Os personagens que lá habitam, eles gostam muito do visual, eles prezam muito pelo visual, aquela superficialidade, né? E tem tudo farto, né? Eles comem de tudo, tem tudo. Agora, nos distritos, cada distrito ele é responsável por produzir algum tipo de coisa. O distrito 12 produz carvão, por exemplo, enquanto o distrito 4 é o distrito da pesca, enquanto o 11 produz grãos e assim por diante. As pessoas, pelo menos no distrito 12, elas passam muita fome, né? Elas não têm quase para nada para o seu sustento. Elas produzem o carvão, mandam para a capital
da bulhufas, né? Eles sobrevivem da forma que eles conseguem. A capital fornece alguns grãos para eles poderem se alimentar, assim, mais ou menos, e quase é um regime praticamente de semi-escravidão. E nesse mundo caótico é que conhecemos a personagem principal, né, que é a Katniss Everdeen, que mora junto com a mãe, a irmã e um gatinho que ela quase afogou quando ele era pequeno porque ela não gostava dele. Ela é uma garota muito, digamos que ela teve que crescer antes do tempo, porque o pai dela morreu num acidente numa mina no Distrito 12 e ele foi pelos ares junto com a mina, e ela tinha por volta de uns 7, 8, 12 anos, não sei. E a mãe dela caiu em profunda depressão, e a irmã dela era muito pequenininha, e ela acabou tomando as rédeas, né, sustentando a família. Ela acabou conservando um costume que ela tinha de caçar com o pai dela, porque o Distrito 12 ele é todo cercado por uma cerca elétrica, né, que você encostar já era. Só que ela permanecia muito tempo desligada. O pessoal lá do Distrito 12 era sempre um pouco mais relaxado e tal, e ela ia caçar, né, na floresta que permeava o Distrito 12, e com ela ia o Gale, né, seu amigo, seu companheiro de caçada, né, ele também é do Distrito 12, rapaz de quase 18 anos, então, na época ele tinha 18 anos, na época do Hunger Games, né, dos Jogos Vorazes, e ele escreveu, né, o nome dele nos Jogos Vorazes, porque tinha esse lance de você se inscrever, né? Conforme a autora explica, quando você tem 12 anos você põe o nome uma vez, quando você tem 13 anos põe o nome 2 vezes, e assim sucessivamente. Só que você podia pedir tesseras. Tesseras nada mais é do que você inscrever o seu nome mais uma vez em troca de mais um grão, né? E naquela época da 74ª edição dos Jogos Vorazes, o Gale escreveu o nome dele por volta de 42 vezes, né? E a Katniss também escreveu-se um bocado de vezes, até uns 20 mais ou menos, não sei. Né, tem esses personagens que são os principais dessa parte do livro. Nós também temos os outros personagens que vão sendo apresentados, o pessoal do prego, que é praticamente um mercado negro, onde a Katniss e o Gale vendem a caça deles. E nisso se dá que temos o sorteio dos tributos, né, desse ano, e foi sorteada logo a Prim, que tinha escrito o nome dela, né, a Prim, a irmã da Katniss, que tinha sido inscrito somente uma vez, né, e ela disse que para ela nunca tentar pegar tesseras e tal, para sempre, e para ela não ter esse risco de ser sorteada. Só que acabou, por uma coincidência do destino, ela sendo sorteada, e a Katniss, a irmã dela, não ficou desesperada e acabou tomando o lugar dela, se ofereceu como tributo, né, voluntário. Daí ela foi escolhida, né? Nisso somos apresentados também, né, a Effie Trinket, que é a responsável, né, pela colheita e pela preparação também, né, a preparação dos horários, né, da agenda dos tributos do 12. E logo depois eles sortearam o tributo masculino, que seria o Peeta Mellark, né, que depois, quando ele é sorteado e tudo, tem um flashback mostrando a história dele com a Katniss. Por volta dos 7, que ela tinha uns 11 anos, e ela estava passando fome, estava quase morrendo de inanição. Ela estava perto da padaria, ela foi tentar vender umas roupinhas de bebê da irmã dela, né, e a mãe do Peeta enxotou ela da casa deles lá, e ela estava desistindo da vida. Quando o Peeta viu aquilo, ele ficou assim, né, tocado, e foi lá e teve um acidente, queimou alguns pães, e a mãe dele bateu nele e mandou ele se livrar dos pães. Ele começou a jogar, né, alguns pães queimados, de fato muito queimados, para os porcos, né. Ele tirou algumas partes queimadas e deu um pão bonzinho para ela, e ela conseguiu sobreviver mais aquela semana por causa do pão do Peeta, né, pão do Peeta. E ela conseguiu sobreviver por conta disso, e ela tinha esse gratidão com ela. Mas só que a primeira vez que eles se falaram foi realmente nos Jogos Vorazes.
né? Aí eles vão para prédio de justiça, onde se despedem dos personagens lá, né? Dos pais, da mãe e tudo mais. Há uma grande diferença, quem viu o filme e quem leu o livro, há uma grande diferença em certas coisas, né, do livro para o filme. Inclusive, uma das diferenças mais gritantes é o fato do broche, né, de tordo, que no filme ela estava vendendo estava vendendo algumas coisas no prego e viu aquele broche para vender, perguntou quanto era e a moça deu para ela como presente. Enquanto no livro nós temos a Mad, né, uma outra personagem que é filha do prefeito do Distrito 12, que dá para ela o broche, né, como lembrança, tal, como sinal de boa sorte, sobreviva nos jogos e tal. Depois disso nós temos no trem, né, isso antes, no sorteio, nós conhecemos o Rei Mitch, né, que é o mentor deles, né, o antigo campeão do 12, que no livro ele já tinha aparecido no sorteio, só que ele estava tão bêbado e caiu de cara no chão e ficou por lá mesmo e não se tocou muito no assunto. No filme só foi apresentado dentro do trem, onde ele tem aquele problema com o Pete e tal, e derruba a bebida dele, ele vai procurar. O Rei Mitch é uma pessoa que é dependente, né, ele é alcoólatra. Mas ele também não se engane, só porque ele é alcoólatra não quer dizer que ele não seja sagaz. E temos também o Cena chegando, né, na arena, né, na capital. O Cena, que é o estilista, né, um personagem que também acaba sendo importante para Katniss. E daí começam os jogos vorazes, né? De lá 24 pessoas, começa aquela sangria desatada, o pessoal matando um ao outro, tendo, né, tem algumas crianças, tem alguns tributos que têm 12 anos, 13, 14, e são logo mortos no começo, quando todo mundo vai para tentar pegar as coisas dentro da cornucópia, né? Como o próprio nome diz, ele é igualzinho a cornucópia da mitologia. Tem tudo que a coisa lá dentro, tem suprimentos, tem armas e geralmente, como eles chamam, o banho de sangue acontece lá, é quando ocorre a maioria das mortes dentro dos Jogos Vorazes. Aí rola uma série de coisas e tal, tem alguns personagens que vão sendo apresentados e morrendo e que fazem alguma diferença. Eu vou deixar para que vocês leiam e tirem suas próprias conclusões. Só que vale salientar que dentro dos Jogos Vorazes acaba acontecendo um romance, entre aspas, né, entre a Katniss e o Peeta. Primeiro há a decepção da Katniss, achando que ele se juntou com o pessoal do mal lá, né, dos outros distritos, e queria matar ela ficou com aquela questão de eu fui traída, ele quer me matar, não sei o quê. Mas ela também sempre foi apresentada essa conflito da própria personagem, porque ela não queria, ela estava querendo simpatizar com ele, mas também não queria, porque depois ela teria que matá-lo, né? Então tinha esse conflito. Poxa, como é que eu posso ficar amiga dessa pessoa se eu vou matá-la daqui a pouco? Então eu não posso me aproximar muito, né, para não ser mais difícil essa questão. Foca bem na tentativa de sobrevivência dela. Lá dentro tem essa questão também do romance com o Peeta. Só que ela também tinha alguns sentimentos pelo Gale, né, o seu companheiro de caçadas do Distrito 12. Então fica nesse triângulo amoroso, meio chato, na verdade, porque na verdade a personagem ela é um pouco chata e irritante. Ela beira a infantilidade, apesar de ter, né, seus 16 para 17 anos, ela, né, adulta para a idade dela, porque ela teve que sustentar a família, mas nesse caso ela não deixa de ser uma criança, ela não cresceu, ela não definiu bem os sentimentos dela, então ela fica muito insegura, ela se questiona muito, ela pensa muito e muito conflito interno, então isso acaba sendo um pouco chato, mas é como temos na vida real, né, várias pessoas que realmente são confusas e coisas do gênero, mas isso não vem ao caso, não prejudica a história, né? Na verdade, você aprende a ficar com raiva da personagem e você quer mais que ela, né, vá se danar. O livro ele tem uma narrativa boa, ela é dinâmica, ela é rápida, bem fluida, bem linear,
né? Ela é muito gostosinha de ler. Não sei se isso foi por conta do e-book ou se foi justamente por conta do livro, mas a leitura fluiu muito bem. Livro rapidinho. Eu demorei uns 3 dias para poder ler esse livro, aproximadamente, né? Isso revezando com videogame, dormir, fazer comida, cuidar da casa. E no mais é isso. Eu achei interessantíssimo o livro, né? Justamente por conta desse fato de um mundo pós-apocalíptico, como o pessoal costuma dizer, né? A tal da distopia. Eu achei muito interessante, né? Como o mundo poderia, né, ter acontecido, né, por conta disso. Seria também muito interessante ver um reality show onde as pessoas se matam, não só porque ficam lá se eliminando e tal. Ia ser muito mais interessante do que o BBB, ao qual eu não sou muito chegado. No mais é isso, eu recomendo. Tem um finalzinho do livro também que dá o gancho para os outros 2 livros, que eu futuramente farei resenha dos 2 juntos, porque, né, os 2 últimos livros, na minha opinião, eles não chegam aos pés do primeiro, porque era novidade. Mas, de qualquer forma, o livro é muito bom. Eu recomendo que vocês leiam, de fato, Jogos Vorazes. É um livro leve, é um livro para você distrair, um livro para você se divertir. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e já teremos vídeos. Se você gostou do vídeo, eu peço que você, por gentileza, clique no gostei, se inscreva no canal e acompanhe também aqui embaixo, tá, a descrição do link do Facebook. Até a próxima!